Em 1943, a obra O Ser e o Nada foi publicada por Sartre. Se tornou um marco da filosofia existencialista, uma das mais complexas explorações da condição humana. Sartre examina a essência do ser humano sobre uma ótica inovadora, confrontando temas como liberdade, angústia e responsabilidade, partindo de uma leitura crítica da ontologia fenomenológica de Russell e da filosofia de Heidegger. Sartre propõe uma análise minuciosa sobre a sua relação com o nada, questionando o sentido de existir e as implicações da existência. A obra estrutura-se em torno da distinção entre ser em si e ser para si. O ser em si é caracterizado pela facticidade, pela condição de algo fixo e determinado. É o domínio das coisas, das essências, do que é simplesmente sem questionamento. O ser para si, por outro lado, é o domínio da consciência, um ser que é em constante projeção, que escapa de si próprio na busca de sentido. Para Sartre, a consciência humana é essencialmente um nada, uma negação do ser em si. Esse nada não é um vazio total, uma falta, uma incompletude que impulsiona o homem à busca incessante por significado. O homem, assim, não tem uma essência predeterminada. Ele deve criá-la através de suas escolhas e ações, em um processo contínuo de superação e autoconstrução. O conceito de liberdade é central na obra de Sartre. Ele afirma que o homem é condenado a ser livre, o que implica que o indivíduo é o único responsável por suas escolhas e não pode transferir essa responsabilidade a valores, normas ou a um destino transcendental. Essa liberdade radical é, ao mesmo tempo, uma condição de autonomia, uma fonte de angústia. Diante de um mundo sem sentido inerente, o ser humano enfrenta a angústia existencial, pois percebe que não há uma essência anterior que o defina. Cabe a ele, portanto, atribuir sentido à própria existência, o que faz do indivíduo o único autor de sua vida. Outro aspecto central é a má-fé, termo utilizado por Sartre para descrever a tentativa do indivíduo de se iludir sobre sua liberdade. Ao adotar uma postura de má-fé, a pessoa age como se sua vida fosse determinada por fatores externos, tentando se eximir da responsabilidade sobre suas escolhas. Essa negação é, para Sartre, um engano, pois a própria tentativa de evitar a liberdade é uma escolha consciente e intencional. O conceito de má-fé denuncia a dificuldade de aceitar a própria liberdade e a complexidade de se assumir como criador do seu próprio destino. Sartre apresenta ainda uma visão inovadora sobre relações interpessoais. O outro surge como um espelho, alguém que reflete e revela aspectos da nossa própria consciência que poderíamos ocultar. Sartre argumenta que o olhar do outro pode ser visto como uma ameaça à nossa liberdade, pois nos faz sentir julgados e objetificados. Por isso, as relações humanas, segundo ele, são permeadas por uma tensão constante entre a busca por autoafirmação e o desejo de reconhecimento. Em O Ser e o Nada, Sartre desafia o leitor a refletir sobre a condição humana, em um universo onde não há valores transcendentes, nenhum propósito absoluto. Ao rejeitar essa essência fixa para o ser humano, Sartre enfatiza a importância da ação e da liberdade, propondo que cada indivíduo é responsável por construir sua própria essência através de escolhas livres. Embora a obra exija uma leitura densa e atenta, ela abre caminho para uma compreensão mais profunda da liberdade humana, peso das escolhas e do papel do nada como espaço de possibilidades. Em síntese, O Ser e o Nada transcende a filosofia acadêmica e oferece uma perspectiva transformadora sobre o sentido da existência. Através de uma análise rigorosa e radical, Sartre desafia cada indivíduo a encarar a vida como uma tarefa em aberto, cuja a essência só será alcançada na medida que se faz escolhas autênticas e conscientes, como deixar o like nesse vídeo.